Digital. Meu nome é Gil, eu sou sócia da GIG Assessoria Contábil. Vamos hoje dar prosseguimento à nossa série de vídeos sobre relação do emprego doméstico, ok? O tema desse vídeo de hoje especificamente são alguns procedimentos formais que você deve atender no momento de uma rescisão contratual com o empregado doméstico, tudo bem? Por que tratar desse assunto? Porque no momento de uma rescisão contratual, muitas vezes a gente imagina que quitar as verbas rescisórias já acaba com todo o assunto. Quando, na verdade, são esquecidos alguns itens que são muito importantes até para o empregado ter acesso a benefícios sociais. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos adentrar na questão da rescisão contratual. Então, como visto anteriormente, por força de algum item previsto em lei, ou por vontade de uma das partes, a rescisão contratual acontece, tudo bem? Só que no momento que a rescisão contratual acontece, eu preciso analisar questões como aviso prévio, que deve ser formalizado, prazo para quitar as verbas rescisórias, que deve ser atendido, prazo para quitar a multa do fundo de garantia, se houver. Hoje, na relação do trabalho doméstico, a gente não tem a previsão da multa do fundo de garantia, pois ela já é paga dentro de um percentual indenizatório mensalmente. Mas ainda, quando você simula, faz a rescisão, lança a rescisão, processa a rescisão, dentro do site do E-Social, do domínio do E-Social, você tem uma guia de recolhimento de encargos sociais ali prevista, tá bom? Que contempla INSS e fundo de garantia proporcional e tem prazo para recolhimento, tudo bem? E ainda tem a questão dos documentos legais que deverão fornecer ao empregado a segurança jurídica do encerramento do contrato de trabalho. Então, esses itens têm que ser atendidos e você tem que prestar muita atenção se não ficou nada solto, tá bom? Que aí você evita do empregado ter que ficar voltando para pegar um documento assinado por você, dele se deslocar, por exemplo, para um centro de apoio ao trabalhador e não conseguir um benefício porque faltou algum tipo de documento. Então é importante que você preste bastante atenção nos procedimentos, tá? Para que você evite qualquer transtorno posterior, perfeito? Então, no momento em que ocorreu a rescisão contratual amigavelmente, ou seja, o empregado pediu a demissão ou você realizou a demissão sem justa causa, tá bom? Deve existir a documentação de um aviso prévio, isso mesmo. Deve existir uma carta por escrito, né, de preferência de próprio punho, onde o empregado ou empregador afirmam que já não há mais interesse na relação de trabalho firmada entre as partes e que dentro de determinado prazo já não vai mais existir o contrato, ou a partir desta data, ou dentro de 30 dias, e ficar muito claro dentro desse documento se o aviso prévio será trabalhado ou indenizado. O que eu quero dizer com trabalhado ou indenizado? O aviso prévio trabalhado é quando o empregado continua com as obrigações contratuais dele de laborar na residência, tudo bem? Então, legalmente, ele tem um prazo de 30 dias para permanecer trabalhando dentro da residência. Muitas vezes o empregador precisa disso, tá bom? E aí, dentro desse aviso prévio, esse prazo que ele está trabalhando, cumprindo já a demanda da demissão, ele pode sair 2 horas antes por dia ou 7 dias antes, tá bom? É importante preservar esse direito para que não ocorra nenhum tipo de reclamação depois, tá bom? E aí, durante o aviso prévio, se ele for trabalhado, quando acabou o prazo do meu aviso, eu pago no dia seguinte as verbas indenizatórias para o empregado. Isso no caso dele pedir demissão ou de partir do empregador o motivo da rescisão, tá bom? Agora, no aviso prévio indenizado, é quando uma das partes indeniza ao outro, tá bom? Então, o demandante indeniza ao demandado, por exemplo, a questão do pagamento de verbas indenizatórias por aquele prazo que ele não trabalhará mais. Então, por exemplo, eu dispensei o empregado doméstico, a partir da data de hoje ele já não mais precisa voltar. Poxa vida, esse prazo que ele trabalharia tem que ser indenizado, tá bom? Então, é o que a gente chama de aviso prévio indenizado. Você arcará
com prazo, com volume monetário que cobre o tempo de casa que eles têm, tá bom? O que eu quero dizer com cobre o tempo de casa? Existe previsão legal para que cada ano trabalhado pelo empregado seja indenizado pelo menos 3 anos que ele ficou na casa. Então, uma pessoa que tem 1 ano de casa recebe 33 dias de aviso prévio. Uma pessoa que tem 2 anos de casa, 36 dias de aviso prévio. E assim por diante. É muito importante prestar atenção nisso, porque muitas vezes você não quita essa verba com o empregado, tá bom? Então preste muita atenção nisso. E no aviso prévio indenizado, o empregado não trabalha. Tudo bem? Perfeito. Então, já entendido essa questão do aviso prévio, que ele tem que ser formalizado por escrito e que tem que ser definido entre as partes se ele será trabalhado ou indenizado, vamos para a questão da formalização, tá bom? Então, você vai formalizar após o período da rescisão contratual trabalhada do empregado no e-social a rescisão contratual dele, tá bom? Lá você realizará a inserção dos dados da rescisão, os cálculos da rescisão já vem pelo próprio programa e você tem que informar se tem alguma variável, como hora extra, por exemplo, para ser inserido lá dentro do sistema, tá bom? O próprio sistema do social vai gerar os documentos de rescisão para você, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, tá bom? A guia de encargos sociais que deve ser recolhida sobre as verbas rescisórias e o recibo da rescisão contratual, tá bom? Todos esses documentos devem ser impressos e devidamente assinados. O empregado fica com vias e o empregador fica com a via assinada pelo empregado. No momento da quitação das verbas, se você em nenhum momento do contrato de trabalho efetuou o depósito em conta do empregado, eu aconselho que nesse momento você pague ou por uma ordem bancária ou por um depósito bancário as verbas rescisórias. Porque se houver a necessidade de um enfrentamento judicial, você tem a comprovação das verbas que você quitou. Tudo bem? Perfeito. Fazer também a baixa corretamente na carteira de trabalho dele. Lembrando que, se o aviso prévio for indenizado, a baixa na carteira de trabalho dele é feita de uma forma, levando em consideração a última data de trabalho dele, nas anotações gerais da carteira, e na página do contrato de trabalho, inserindo a programação do término do aviso prévio, tá bom? Agora, se o aviso prévio é trabalhado, você vai inserir na carteira de trabalho o último dia trabalhado pelo empregado, como a data do encerramento do contrato de trabalho. Por que tanto cuidado nisso? Porque no momento que o funcionário dá a entrada no pedido de um benefício, seja um fundo de garantia para saque, seja um seguro-desemprego, o atendente, a pessoa que vai analisar os documentos, verifica isso, tá bom? E se houver o preenchimento incorreto, o empregado tem que voltar à sua residência, pegar todos os dados novamente, a sua assinatura, tudo bem? Para depois voltar ao Centro de Apoio ao Trabalhador, ou ao Ministério do Trabalho, ou à Caixa Econômica Federal. Então, economize o seu tempo se atentando a esses detalhes importantes. Perfeito? Ok. Um outro item que é extremamente importante dentro da rescisão contratual é o prazo para pagamento das verbas rescisórias. Tudo bem? Se houve o aviso prévio trabalhado, a data de pagar as verbas rescisórias é no dia seguinte à saída do empregado. Tudo bem? Agora, se o aviso prévio foi indenizado, a data do pagamento são 10 dias depois do fim do prazo de indenização. Não são, tá bom? Enganado. Você deve quitar 10 dias depois de comunicar a rescisão contratual, tá bom? Não abuse de formas e da falta de conhecimento das pessoas, tá? Então, por exemplo, eu dispensei meu empregado hoje, o aviso vai ser indenizado, ou seja, ele não vai voltar para o trabalho, tá bom? Então, você deve quitar as verbas rescisórias 10 dias corridos da data da dispensa, tá bom? Então, tem uma grande diferença no aviso indenizado e no aviso prévio trabalhado, e isso tem que ser bastante entendido por você, para que você não infrinja os direitos do empregado, perfeito? Então, só um feedback de tudo que nós vimos, é importante no momento da rescisão contratual existir um aviso prévio entre as partes acordado e documentado, existir o termo de rescisão contratual e os documentos legais da rescisão formalizados no e-social, tudo bem? Existir a anotação da baixa correta na carteira de trabalho e respeitar os prazos de pagamento das verbas rescisórias, ok?
Espero que tenha sido de bastante utilidade a informação. Por favor, em caso de necessidade de esclarecimentos, acesse o nosso website, ok? Entre em contato pelo Fale Conosco. Por favor, nos siga nas redes sociais e também inscreva-se no nosso canal para você receber avisos conforme nós fazemos alguma atualização ou lançamos um novo vídeo, ok? Desejo uma boa semana, boas vibrações, seja sempre muito bem-vindo. Um abraço.